Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. É de fundamental importância para projetarmos sistemas fotovoltaicos, tanto os conectados à rede como os não conectados ou autônomos, que saibamos o que significa a conexão em série e a conexão em paralelo. Por quê? Porque conhecendo o que significa conexão em série e conexão em paralelo, facilita a forma como eu vou projetar o meu sistema fotovoltaico. Eu tenho que saber quais são as características de um sistema que é conectado em série e as características de um sistema conectado em paralelo, tanto no que se refere aos painéis fotovoltaicos como às baterias. Portanto, o conceito que nós vamos ver aqui serve para ambos, tanto para a conexão de painéis fotovoltaicos como para a conexão de baterias no nosso banco de baterias, no caso de sistemas isolados ou no caso de backup para sistemas conectados à rede. Muito bem, nós vamos partir de um painel fotovoltaico da Blusan, modelo Blusan BSM 250P60, que significa Blusan Module, 250 watts, P de células policristalinas, 60 células. Blusan Module, 250 watts, P de policristalino, 60 células. Primeiramente, nós vamos conectar esses painéis em série. Como que eu conecto dois painéis em série? É muito simples. Eu vou pegar o conector positivo do meu painel fotovoltaico, inclusive é fácil de visualizar, ele vem com o-ring, geralmente, pelo menos atualmente, os conectores já vêm com o-ring vermelho para facilitar a visualização. Então você tem o positivo, é esse aqui, que seria o macho, com um o-ring vermelho, e o negativo seria a fêmea, esse aqui. Quando eu conecto um borne positivo com o negativo, esses painéis estão conectados em série. Então, só para relembrar, esse aqui vai ser o positivo e esse fêmea será o negativo. Como esse painel tem 60 células, como eu já disse anteriormente, relembrando aquela regra geral que cada célula fotovoltaica gera em torno de meio volt, esse painel com 60 células vai gerar em torno de 30 volts. A corrente desse painel fotovoltaico é de 8 amperes aproximadamente, obviamente esses valores em máxima potência. Se tivesse circuito aberto, essa tensão seria maior, como nós vimos anteriormente em aulas anteriores. Um detalhe importante, percebam que os painéis são absolutamente iguais, inclusive até o mesmo modelo. É de fundamental importância que você não misture nunca painéis fotovoltaicos diferentes. Por quê? Porque senão o painel fotovoltaico que gera menos energia vai capturar a energia do painel que gera mais energia. Então você acaba tendo perdas, né, de combinação no strings do seu sistema fotovoltaico. Portanto, nunca utilize painéis de características diferentes. Às vezes eu sou perguntado nos treinamentos da seguinte forma: mas Roberto, e se eu utilizar um painel da Blusan de 250 watts, como é esse aqui, e utilizar um painel de qualquer outra marca de 250 watts, teria algum problema? Eu digo que não, pode utilizar, porque principalmente painéis que são painéis de marcas conhecidas e que marcas que prezam pela qualidade, os painéis são praticamente os mesmos, tá? Inclusive há uma probabilidade muito grande das células terem sido fabricadas no mesmo fabricante. Na verdade, você pega empresas como a Blusan, ela é uma montadora. A Blusan não fabrica células fotovoltaicas como praticamente nenhuma dos grandes fabricantes que nós conhecemos. Eles compram essas células fotovoltaicas e, como uma montadora de automóveis, eles simplesmente montam os painéis fotovoltaicos. Então, se você utilizar um painel, por exemplo, da Blusan e de um concorrente que seja com as mesmas características, a mesma potência, o mesmo número de célula, certamente não teria problema nenhum. Mas sempre verifiquem isso, não utilize painéis de características diferentes, nunca, tanto nos sistemas conectados à rede como nos sistemas isolados. Apesar que no caso dos sistemas conectados à rede, eu poderia fazer um string, um arranjo
por exemplo, com 10 painéis fotovoltaicos de um painel de 250 watts. Em outra string, note bem, em outra string, em outra entrada MPPT, que nós vamos estudar um pouco à frente, eu posso colocar painéis de, por exemplo, 150 watts, porém em entradas MPPT diferentes, nunca na mesma entrada. Se esse painel, os painéis estão conectados em série, o positivo com o negativo, esse painel ele gera 30 volts e esse aqui gera 30 volts, tá? 8 amperes esse aqui, 8 amperes esse aqui de corrente. Qual vai ser o diferencial de potencial entre esses dois? Se eu medir entre esse borne e esse aqui, entre esses dois conectores, qual vai ser a diferença de potencial? É aqui que vem a regra, e a regra é sempre a mesma. Quando eu tenho uma conexão em série, como é o caso, positivo conectado com negativo, as tensões se somam e a corrente permanece constante. O contrário acontece quando a conexão é em paralelo. Mas nesse caso, como é em série, sempre será assim. As tensões se somam e a corrente permanece constante. Portanto, teremos a tensão final, que vai ser a diferença de potencial entre esses dois conectores, se nós medirmos. Inclusive, nós fazemos essas medições na parte prática, aqui no centro de treinamento da Blusan. Eu tenho 30 volts desse painel 1, eu somo com 30 volts desse painel 2, e eu terei uma tensão final de 60 volts. Ou seja, relembrando, como ele está em série, eu somo as tensões e a corrente permanece constante. 30 mais 30, 30 volts do primeiro painel com 30 volts do segundo painel, 60 volts. Se fossem 3 painéis, 30 mais 30 mais 30, 90. E assim por diante. Esse conceito é muito importante nos sistemas conectados à rede, porque praticamente todos os sistemas conectados à rede nós conectamos em série. Inclusive as características do inversor interativo, é aquele que interage com a rede, interage com o grid, ele não suporta correntes altas. Ele não foi fabricado, ele não foi concebido para isso. O projeto dele não é para isso. Então você tem que sempre priorizar as conexões em série para sistemas conectados à rede. Porque os string inverters, como são conhecidos, os inversores de arranjo ou inversores de strings, eles são feitos para trabalhar com painéis fotovoltaicos em série. Eles suportam grandes tensões, 500, 600 volts, mas não suportam grandes correntes. Então, para sistemas conectados à rede, praticamente todos os projetos nós vamos utilizar e nós vamos priorizar ligações em série. Já na conexão de painéis fotovoltaicos em paralelo, lembrando que esse mesmo conceito também serve para baterias, vai ocorrer exatamente o contrário. Eu vou conectar o borne negativo, o conector, no caso de painéis fotovoltaicos, negativo com o outro negativo do outro painel fotovoltaico e vou conectar o positivo com positivo, da seguinte forma: o negativo desse painel fotovoltaico com o negativo deste painel fotovoltaico. Só que eles não vão encaixar diretamente, como é no caso quando os painéis são conectados em série. Para isso eu utilizo um conector tipo MC4 chamado multi-branch. Esse multi-branch é utilizado para você conectar os dois conectores negativos e os dois conectores positivos. Simplesmente você conecta e você tem uma saída apenas. Aliás, é muito comum utilizar esse tipo de ligação em sistemas isolados. E, infelizmente, sistemas isolados, como não existem muitas normas e você não precisa explicar para a concessionária o que você está fazendo num sistema isolado, até porque ele é isolado, na maior parte das vezes nem há concessionária, é um sistema num local muito afastado. É comum encontrar as famosas adaptações técnicas, também conhecidas como gambiarras, que o pessoal pega esses dois cabos aqui, corta esses dois cabos e fazem um só. E aí continuam com outro cabo aqui. Tome cuidado com isso,
Por quê? Porque um sistema fotovoltaico, não esqueçam, ele é feito para durar 25 anos. Ou seja, uma gambiarra não vai durar 25 anos em hipótese alguma. Portanto, tomem cuidado com gambiarras ou, se alguém preferir, adaptação técnica, no caso de sistemas fotovoltaicos. Nesse mercado, adaptação técnica, gambiarra é algo que não deve existir em hipótese alguma. Na verdade, não deve existir em nenhum tipo de mercado, em nenhum tipo de projeto. Mas nesse caso em que os projetos são projetos para longo tempo de durabilidade, isso é impossível de ser feito. Não deve ser feito em hipótese alguma. Utilizem conectores MC4 do tipo multi-branch. Até um tempo atrás, esses conectores eram muito caros. Com a China entrando no mercado, os conectores começaram a ter preços bem mais acessíveis. Então, sempre que você utilizar conexões em paralelo, utilize conectores do tipo multi-branch. Nesse caso também são dois painéis fotovoltaicos, o mesmo modelo anterior, o BSM 250P60, que tem essas características, 30 volts em máxima potência e a corrente de 8 amperes. Repetindo, sempre utilize o mesmo tipo de painel fotovoltaico, nunca misture painéis fotovoltaicos de potências diferentes, de características diferentes. E aqui, se eu fosse medir aqui, o que eu iria encontrar? Eu iria encontrar o seguinte: nesse caso, é a corrente que aumenta. Quando eu tenho um painel fotovoltaico, uma conexão em série, aumenta a tensão, a corrente fica constante. Nesse caso, que é em paralelo, ocorre exatamente o contrário. A corrente aumenta, eu tenho que somar as correntes. 8 ampere com 8 ampere, nesse caso eu teria, se eu conectasse esses painéis fotovoltaicos a uma carga, obviamente se eles estiverem abertos eles não geram corrente, mas se eu conectar eles a uma carga, em máxima potência eles gerarão 16 amperes de corrente. E a tensão? A tensão permanecerá absolutamente constante, ou seja, é exatamente o inverso que ocorre do sistema conectado em paralelo em relação ao sistema conectado em série. Portanto, recordando, em série, quando o sistema está conectado em série, eu vou somar as tensões e a corrente permanecerá a mesma. Em contrapartida, quando o sistema está conectado em paralelo, eu vou somar as correntes e a tensão permanecerá constante. Sistemas em série, sistemas fotovoltaicos conectados em série, eu somo tensões, corrente constante. Sistemas conectados em paralelo, eu somo as correntes e a tensão será constante. He is from Portugal.